Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do AsyncCast, o seu podcast assíncrono sobre tecnologia e programação. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre os 5 principais erros extremamente comuns que pessoas que estão iniciando seus estudos na área da programação e desejam conquistar a sua primeira vaga como programador Python provavelmente comete no início de sua carreira, ok? Isso eu vou incluir desde as pessoas que estão acabando de começar a estudar e pessoas que já estudaram e estão buscando a sua primeira vaga. Esse vídeo vai servir para esses dois tipos de pessoas. Então, se você ainda não conseguiu a sua primeira vaga como programador Python, fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar a não cometer esses erros que são extremamente comuns, ok, pessoal? Então vamos lá comigo. O primeiro erro, esse é um erro que acontece com as pessoas que estão acabando de começar a programar. Pessoas ali que estão na sua primeira, segunda, terceira semana e vai sentir uma dificuldade extremamente grande em decorar os códigos. E por isso, ela vai pensar que programar não é para ela, que ela não tem capacidade de memorização, que aquilo é muito difícil e etc. Mas a verdade é que programar não tem nada a ver com código. Programar tem a ver com raciocínio, com lógica, incapacidade de resolver problemas. E isso é uma coisa que os programadores iniciantes têm muita dificuldade de entender. Programar não é código, é resolver problemas. Código, como que se faz um if, como que se faz um for, da onde que vem tal biblioteca, como que eu faço para importar. Isso você pode pesquisar no Google, isso você aprende com a prática, com a memória muscular. Às vezes, acontece muito comigo, se você me perguntar, Caio, como que eu importo tal biblioteca que vem de tal lugar? Eu não sei te falar. Mas quando eu ponho a mão no teclado, eu sei digitar, meio que memória muscular. Eu já digitei aquela linha de código tantas vezes que ficou na minha memória muscular. Eu preciso de me imaginar digitando para que eu lembre daquela linha de código. E se eu esquecer daquela linha de código, tá tranquilo, eu sei o que eu preciso fazer. Eu digito no Google, pergunto, da onde que vem a biblioteca X? Por exemplo, se eu quero importar lá o abstract user do Django, eu não preciso lembrar, from django.db.models.users import abstract user. Eu não preciso lembrar disso. Eu preciso saber da lógica do programa que eu estou construindo, que eu preciso de um abstract user, que eu preciso das minhas models, as models do Django, para que serve isso, como que funciona, ou seja, eu preciso do meu raciocínio lógico. Decorar todo esse caminho, você não precisa necessariamente disso. Com o tempo você vai acabar decorando, isso é comum, isso acontece. Por causa da sua memória muscular, você já digitou aquilo lá tantas vezes que você acaba decorando. Mas vai ter uma hora ou outra que você vai esquecer. Às vezes você vai ficar 2, 3 semanas sem digitar aquela linha de código e não tem como você lembrar de todos os códigos que existem no mundo da programação. Isso é praticamente impossível. Então, por isso que você tem que se desapegar dessa de, Caio, eu tô tentando decorar os códigos, tento e não consigo. Você não precisa disso, ok? O que você precisa focar no início é entender a lógica de programação, aprender a resolver problemas. Porque para ter linhas de códigos ali, você pesquisa no Google como que faz um for em Python, um for em Julia, um for em qualquer outra linguagem. Depois que você aprende a lógica de programação e resolver problemas, depois que você sabe que naquele caso ali você precisa de um laço de repetição, esse laço tem que ser um laço for ou tem que ser um laço while, mesmo que você vá para outra linguagem, você já sabe, laço for em Julia. Pronto, você já sabe que você tem que pesquisar. Então esse seu começo, você tem que focar em desenvolver o seu raciocínio, sua capacidade de resolver problemas. Não fica apegado ao código, ok, pessoal? O código é o de menos. Vamos lá. Um outro problema muito grave que as pessoas tendem a cometer quando estão começando a sua carreira é não focar na base. Acaba que a ansiedade em nós seres humanos é algo muito comum. Normalmente as pessoas têm essa ansiedade de que começar a aprender hoje a programar e muito rápido, de forma muito rápida, conseguir a sua primeira vaga. E até dá para conseguir a sua primeira vaga em 5, 6 meses, talvez até 4 meses, desde que você estude da forma correta, com acompanhamento correto e etc. Mas pular etapas nunca vai ser a forma mais rápida de você conseguir a sua primeira vaga. Se você não tentar formar base sólida, você tentar pular etapas, sabe o que vai acontecer? Em vez de você conquistar a sua primeira vaga de forma mais rápida, você não vai conquistar a sua vaga. Ou seja, você vai ter que voltar para estudar a base, formar uma base sólida para depois tentar a sua vaga de novo. Isso vai acabar atrasando o seu processo em vez de acelerar. O que eu quero dizer em formar base sólida? O que acontece, muitos programadores acabaram de aprender linguagem Python, nem aprendeu Python direito, aprendeu ali o básico do Python, aprendeu a declarar variáveis, fazer um for, fazer um if, e já está se considerando experts em Python e quer aprender um framework, já quer aprender Django. Calma,
Você nem aprendeu sobre algoritmos ainda. Você mal sabe sobre estruturas de dados, complexidade de algoritmos. Vamos com calma, vamos aprender as bases da ciência da computação, vamos aprender coisas essenciais. Depois você vai para um framework, você vai precisar de um framework para trabalhar. Você vai precisar do Django ou de qualquer outro framework, de qualquer outra linguagem. Você vai precisar desse tipo de ferramenta. Mas isso é o ferramental. Antes de você aprender a ferramenta, você precisa obrigatoriamente ter bases sólidas, porque senão você vai ficar quebrando cabeça, se debatendo para aprender ferramenta, sendo que você não precisava disso, certo, pessoal? Então, primeiro, vamos lá aprender as bases, vamos aprender algoritmos, estruturas de dados, lógica de programação, vamos dominar a linguagem de programação primeiro, para depois tentar ir para um framework, ok, pessoal? Isso é muito importante que vocês entendam isso e não tente pular etapas. Sigam o método. O que acontece muito dentro da própria Python Full, os alunos entram no curso, o primeiro módulo é de introdução ao Python e à programação. Eles estudaram ali, antes de entrar na Python Full, um pouquinho de Python. Já consideram que sabe Python? Sabe o que eles fazem? Eles pulam esse primeiro módulo por achar que já sabe Python e não precisa assistir esse primeiro módulo. E o que acontece quando chega no meio do curso? A gente vai fazer alguma coisa ali com geradores, com alguma coisa que a pessoa não tinha visto sobre Python, que é extremamente importante, dos fundamentos da computação, e ela se perde. Por quê? Ela pulou o primeiro módulo do curso. Porque estava ansiosa para chegar na parte de Django logo, na parte de framework logo. Então, vamos com calma, acalmar a ansiedade, vamos seguir um caminho correto, sem pular etapas, que a sua primeira vaga como programador Python vai vir, ok, pessoal? Não se preocupem com isso. Agora, pessoal, um erro muito comum que acontece também com quem está começando a aprender a programar é acabar ficando muito tempo sem estudar ou praticar. Mas calma, não é muito tempo como você está pensando, de 1, 2, 3 meses. É literalmente quando a gente está começando. Os primeiros passos são os passos mais difíceis que você vai dar na área da programação. E nesse começo, se você ficar ali estudando uma vez por semana, por mais assim, o que eu vejo, eu tenho experiência da Python Full, que acontece bastante é o seguinte: existem muitos alunos ali que estudam durante uma semana, estudam pra caramba em um determinado dia. Por exemplo, pegam um dia da semana, um sábado, numa sexta, quinta, qualquer dia que seja, e estuda lá por 3, 4, 5 horas nesse dia. Depois fica uma semana inteira sem estudar, ou fica 2, 3, 4 dias sem estudar. E essa não é a forma mais eficiente de você aprender a programar. Por quê? Quando você está começando aqui, você acabou de aprender aquilo, você não precisa repetir no outro dia para fixar aquilo na sua cabeça. Então, se você viu um for hoje, você não aprendeu um for ainda. Você precisa repetir o for por vários dias consecutivos para você entender o que é um laço de repetição, para você de fato entender toda a lógica daquele processo. Então, o ideal, o recomendado que você faça, é melhor você estudar 30 minutos todos os dias, ou de segunda a sexta, ou sábado, domingo, não sei como vai ser. É melhor você estudar pouco, mas de forma consecutiva, mas seja um dia sim, um dia não. Se eu estudo 30 minutos, um dia sim, um dia não, do que você estudar 5 horas em um dia, depois ficar 3, 4, 5 dias sem estudar absolutamente nada. Por quê? Aí, dessas 5 horas que você vai estudar no próximo dia, você vai ter que separar 1, 2 horas para fazer revisão do dia anterior. Porque você estava uma semana sem programar. Aquilo que você aprendeu no dia anterior, você praticamente já esqueceu. Porque você tinha acabado de aprender seus primeiros passos em programação. E você me fica 5, 4, uma semana sem estudar nada. Então, isso é muito prejudicial para o seu desempenho. Isso vai atrasar o seu conhecimento e, consecutivamente, vai atrasar a sua primeira vaga como programador. Então, estudar de forma sequencial, sem ficar muito tempo parado, é super importante. Eu sei que tem pessoas que não conseguem, pessoas que trabalham, estudam, fazem faculdade, tem filho para cuidar e acaba tendo um dia ou outro que não consegue estudar programação. Mas pelo menos 10, 20, 30 minutos se esforcem para conseguir dar assim passos contínuos e não ficar para trás, ok? Isso é muito importante, pessoal. Agora, um outro erro, esse erro já não acontece tanto com pessoas iniciantes, é um erro para pessoas que já aprenderam Python, já formou uma base, tem uma lógica de programação, que é não focar em uma área. A programação, muita gente pensa que, você é o quê? Programador, tudo a mesma coisa, e na verdade não tem nada a ver. Existem áreas da programação completamente distintas umas das outras, que você vai precisar de conhecimentos completamente diferentes uns dos outros. Isso é o pessoal que não é da área de programação pensa muito assim, você é programador, outra pessoa é programador, vocês são todos iguais, vocês têm que saber a mesma coisa. E não é isso. Imagina o seguinte, uma pessoa que trabalha com computação científica dentro de uma universidade precisa de um conhecimento.
Uma pessoa que trabalha com desenvolvimento front-end de uma interface da Magazine Luiza, por exemplo, precisa de um conhecimento completamente diferente. A pessoa que escreveu o algoritmo para mandar um foguete para a Lua precisa de um conhecimento completamente diferente. A pessoa que vai trabalhar ali com machine learning, inteligência artificial, precisa de outros conhecimentos. Então não adianta você ficar quebrando a cabeça tentando aprender o que, desde um engenheiro de foguetes até um front-end da Magazine Luiza, até um programador de servidor, um DevOps, infraestrutura, daqui a pouco você está querendo aprender a montar cabo. Não é assim, você não vai precisar de tudo isso na sua carreira como programador. Por isso tem que escolher uma área e estudar aquilo que essa área precisa. Então se você quer ser o cara que vai mandar um foguete para a Lua, vai escrever um algoritmo para mandar um foguete para a Lua, o que você precisa? Você vai precisar estudar bastante matemática, bastante física, e coisa que você como front-end, você não precisaria, ou como back-end você não precisaria. Se você está ali no front-end, você vai ter que precisar bastante de HTML, JavaScript, CSS, você vai ter que ter uma noção de design muito, não muito boa, né? Porque o front-end não necessariamente precisa saber do design, mas você vai ter que ter esse apego mais visual à coisa, você vai ter que ter esse conhecimento a mais, coisa que um back-end não precisaria. Agora, uma pessoa que está trabalhando ali com inteligência artificial precisa dominar álgebra linear, cálculo diferencial e integral. Você com back-end, talvez, programadores de site, você não vai precisar disso. Você vai precisar ali saber sobre Docker, sobre deploy, sobre escalabilidade de sua aplicação. São conhecimentos diferentes. Então, assim, é literalmente impossível você saber todas as áreas da programação. São áreas completamente diferentes. Não dá para você comparar uma pessoa que trabalha com manipulação de imagens, uma pessoa que cria o Photoshop, com a pessoa que envia um foguete para a Lua, ou que cria um servidor, que cria um site, etc. E cada site, às vezes, tem a sua peculiaridade. Se você vai trabalhar numa empresa do mercado financeiro, você precisa de uma coisa. Se você vai trabalhar numa empresa de Bitcoin, você vai ter que ter um domínio sobre blockchain, criptografia. Então, foca em uma área. Eu quero ser programador back-end, quero ser programador front-end, quero trabalhar com machine learning, ciência de dados, ou seja, foca em uma área e vai nela. Aprende o que essa área precisa, certo, pessoal? E agora, para a gente finalizar, a última dica que eu quero dar para vocês é a procrastinação. Quando vocês forem estudar programação, não é assim, o pessoal fala, Caio, programação parece muito difícil. Eu falo que não é muito difícil você aprender a programar. Mas, principalmente no começo, não é fácil. Não tô falando que é fácil também programar. Não é para, assim, absolutamente qualquer pessoa que não vai estudar, não vai ter o menor foco e vai virar um programador porque, coloquei lá uma videoaula, aí junto com a videoaula fica lá mexendo no WhatsApp, fica lá mandando figurinha no WhatsApp, fica vendo outros vídeos no YouTube enquanto a aula tá tocando, mal pratica. Se você é esse tipo de pessoa, provavelmente programação vai ser muito difícil você aprender. Você precisa ter um foco. Programação é para qualquer um? Sim, desde que você tenha foco. Para qualquer um que tenha foco e queira de fato aprender. Se você ficar procrastinando, se enquanto você está aprendendo a programar, em vez de você ir praticar, você ficar mexendo no WhatsApp, você vai ter uma dificuldade muito grande, você vai achar que programação é mais difícil do que ela realmente é. Não é que programação é difícil, é porque você não teve foco. Você não desligou o seu celular na hora de estudar, você deixou tocando uma música, assim, tem gente que gosta, que consegue, fica até melhor tocando música, mas se a música te atrapalha, ou tocando um vídeo no YouTube, ou você tá lá, você tá vendo uma videoaula, aí de 5 em 5 minutos você pausa a videoaula para fazer uma outra coisa no computador. Aí você volta para a videoaula, assiste mais 10 minutos, pausa para fazer alguma coisa. Então, no seu momento de estudar, para e estuda, tira todo o resto, tudo aquilo que poder te distrair, você elimina daquele momento, certo? Então, procrastinar pode ser algo que vai te atrapalhar muito. Às vezes você fala, não, cara, mas eu estudo 3 horas por dia. Aí eu falo, vamos ver como é que você estuda. Aí essa pessoa não está estudando nem 30 minutos. Porque toda hora essa pessoa para responder o WhatsApp, para ver o Facebook, para ver o Instagram, para ver um vídeo no YouTube. Tá, ela ficou ali durante 3 horas sentada na cadeira pensando que estava estudando. Mas que ela estava estudando de fato era só por 30 minutos. Então, às vezes, você fala, Caio, eu estou estudando 3 horas todos os dias e não consigo aprender. O que está acontecendo comigo? Mas será que você está estudando 3 horas todos os dias? Ou você está sentado na cadeira pensando que você está estudando? Então, tenha essa consciência de você mesmo. Para e pensa, será que eu estou estudando mesmo todos os dias durante o tempo que eu penso que eu estou estudando? Ou eu estou respondendo no WhatsApp, mexendo no Facebook? Tenha essa consciência. Deixa o celular desligado, deixa no modo avião. Quando você for no computador, fecha as abas do WhatsApp, fecha as abas do Facebook, fecha as abas do Instagram e foca em aprender a programar.
Depois que você acabar seu tempo de estudo, tudo bem, vai lá no WhatsApp, vai no Facebook, porque se você tá lá estudando por 5 minutos, vê uma videoaula, você para responder o WhatsApp, para você voltar no foco de novo, você vai ter que rever um pouquinho a aula, vai ter que voltar alguns segundos de aula, para você voltar ao foco, voltar a sua linha de raciocínio, vai mais 5, 10 minutos, ou seja, você perde um tempão, não é só o tempo que você tava ali no WhatsApp respondendo, você fala, não, Carol, eu parei para responder o WhatsApp por 30 segundos, isso vai me atrapalhar? Claro que vai, o seu raciocínio que você estava desenvolvendo, você vai ter que voltar esse raciocínio para chegar onde estava de novo, isso pode levar às vezes 5 minutos. Aí depois, quando você está quase voltando no raciocínio anterior, você já para responder de novo. Então, assim, procrastinar é algo que pode atrapalhar muito e atrasar muito a sua primeira vaga como programador Python, ok? Não procrastinem quando vocês forem estudar, pessoal. Agora, então, pessoal, já foram aqui as nossas 5 dicas. E basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. São 5 dicas extremamente importantes para vocês que estão começando a programar e estão em busca da sua primeira vaga como programador Python. Se atentem a elas, dá uma revisada se vocês estão cometendo alguns desses erros. Porque se vocês estão cometendo algum desses erros, vocês provavelmente vão ter muita dificuldade em conseguir a sua primeira vaga como programador Python, certo? Então é isso, pessoal. Agradeço a paciência e presença de todos vocês. Te vejo na próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar aqui de temas para próximos AssignCasts ou vídeos técnicos aqui mesmo, que a gente traz bastante no canal, para nos ajudar a trazer o que vocês estão realmente, de fato, querendo aprender, certo? Então é isso. Agradeço a paciência e presença de todos vocês novamente. Um abraço e até a próxima.